Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019 para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos à leitura da questão de número 61. Através da curva tempo t corrente I de um fusível F, figura 1, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel composto por uma bateria ideal de Fem epsilon igual a 12 volts, duas lâmpadas LF cujas resistências elétricas são ômicas e iguais a 6 ohms cada, completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas, de resistências elétricas 3 ohms cada, além do fusível F e da chave CH inicialmente aberta. A partir do instante em que a chave CH for fechada, observar-se-á que as duas lâmpadas LF. Bom, galera, como vocês podem perceber, a nossa figura 2 já se encontra à amostra para que nós possamos fazer uma análise bem superficial desse circuito elétrico simples aí, tá certo? Então, uma coisa que a gente vai perceber é enquanto essa chave estiver aberta, ela não vai permitir com que haja, né, a circulação de corrente elétrica por essas duas lâmpadas LM, somente pelas lâmpadas LF do nosso circuito, tá? Mas quando você pega essa chave e fecha, né, você vai perceber que haverá uma circulação de corrente por todas as resistências, por todas as lâmpadas desse nosso circuito. E como que acontece isso? Basicamente, nós temos aqui um gerador elétrico, né, uma determinada bateria. Essa nossa bateria, ela vai liberar uma determinada intensidade de corrente que vai atravessar esse nosso fusível, mas logo em seguida vai encontrar um nó, né, uma união entre três ou mais condutores, tá certo? Esse nó, ele vai efetuar uma certa divisão da intensidade de corrente elétrica I, tá certo? Então, pelas lâmpadas LF, você percebe que houve uma passagem, né, de uma corrente I1, e pelas lâmpadas LM, você percebe que houve a passagem de uma corrente I2. Vale ressaltar que, né, essa soma das correntes I1 com I2 vai resultar para você tal liberada pela bateria. Show? Então, basicamente, essas duas lâmpadas LF, você pode muito bem perceber que elas estão sendo atravessadas por uma mesma intensidade de corrente. Já essas duas lâmpadas LM, elas também estão sendo atravessadas por uma mesma intensidade de corrente elétrica, tudo bem? Então isso permite com que você perceba que o conjunto das lâmpadas LF estão associados em série e que o conjunto das lâmpadas LM também estão associados em série, tudo bem? E aí olha só que interessante, eu vou voltar aqui no enunciado só para a gente pegar rapidamente qual é o valor das resistências, tá? Então cada lâmpada LF tem 6 ohms, cada lâmpada LM tem 3 ohms de resistência, tá certo? Então a gente pode voltar aqui para o nosso enunciado para tentar ser feliz, né? Basicamente, você vai perceber o seguinte. Aqui nós teremos uma resistência de 2RF, tudo bem? Aqui nós teríamos uma resistência equivalente de 2Rm. E a ideia principal, né, é que basicamente esse conjunto aí ele vai estar associado em paralelo. Tá? Então, quando você associa em paralelo, vamos tentar lembrar aqui rapidamente daquele bizu principal? Olha só, nós vamos ter aqui uma resistência R1, tá? Que vai estar em paralelo com uma resistência R2, e para a gente descobrir a resistência equivalente, né, você deve se lembrar que bastava você fazer o produto dessas duas resistências pela soma dos dois valores. É o que a gente vai fazer para o cálculo dessa resistência equivalente do nosso circuito como um todo, tá certo? Então você faz basicamente o produto daquele 2Rm que nós havíamos destacado com o produto do 2Rf, tá certo? E tudo isso vai ser dividido por 2Rm mais 2Rf. Quando você substitui, né, os valores de Rm e Rf, obviamente, você vai cair nessa estrutura. 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, tá certo? O valor dessa continha vai dar pra gente aí uma resistência equivalente de 12 ohms. E olha que interessante, a gente conhece qual é a diferença de potencial que vai ser liberada por essa bateria, né, é equivalente a 12 volts, e aí eu vou utilizar um esboço da primeira lei de Ohm, que me diz que a diferença de potencial é equivalente ao produto da resistência, né, do circuito aí, ou do trecho que eu estou analisando, pela intensidade de corrente elétrica, maravilha? E aí fazendo isso, substituindo todas as informações, a gente acaba visualizando que a corrente que vai ser liberada, né, pela nossa bateria, pessoal, ela tem uma intensidade de 3 amperes. E aí o que eu vou ter que fazer? Olhar para o gráfico da figura 1.
Eu vou olhar para esse gráfico da figura 1 e vou tentar procurar a corrente de 3 amperes. Ela está aqui, tá? Então, quando eu acho, eu vou visualizar no gráfico e eu encontro, olha só, essa interseção. Perdão, essas coordenadas aqui, ó. Para uma corrente de 3 amperes, você tem um tempo, né, de 1 segundo. Mas tempo para quê? Tempo para você derreter esse teu fusível F. Então você percebe que, ó, analisando todas as alternativas, né, você pode muito bem responder que a resposta, né, correta, responder a resposta correta parece pleonasmo, mas você pode julgar, né, que a melhor alternativa possível é a letra A. Porque se você queima o teu fusível F, você não vai permitir com que haja, né, circulação de corrente elétrica pelo teu circuito. Né? Você vai causar um buraco no teu circuito, tá certo? Então, basicamente, sem circulação de corrente, as lâmpadas não irão ser acesas, então elas vão ser apagadas após 1 segundo da gente ter fechado essa chave CH. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa resoluçãozinha aqui, tá certo? Ficamos por aqui e até uma próxima.